paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o presbítero Adalberto e nós estamos aqui para 5 minutos de palavra. O tema hoje é Igreja sem Pastor. A leitura está em Atos capítulo 20, versículo 28, que nos diz assim: hoje os 5 minutos de palavra vai ser sabor pimenta mexicana. Não será suave, mas precisamos. Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os designou como bispos, para pastorearem a igreja de Deus que ele comprou com seu próprio sangue. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 28. Uma igreja sem pastor é uma igreja acéfala, ou seja, uma igreja sem cabeça. E uma igreja sem cabeça, ela não vai funcionar. A cabeça, nós sabemos que é Cristo. Por que uma igreja sem pastor sofre isso? Porque Cristo não está ali, né? Temos uma geração de céticos, que são aquelas pessoas que duvidam. Você vai falar assim, são pessoas descrentes. Tem pessoas assim dentro da igreja? Infelizmente sim. Pessoas que não são pastoreadas, não são orientadas, não são ensinadas. Vivem uma falsa sensação de plenitude. É uma geração, amados, uma geração perdida por não ter palavra. É uma geração fria e anêmica. Como eu disse, a mensagem de hoje é uma mensagem de sabor pimenta mexicana. Crente anêmico sem vitamina é porque não tem palavra, não come a palavra. Aí eu digo essas falas e essa mensagem, essa palavra para a pessoa que não congrega. Congregar é necessário, porque ter um pastor é fundamental para o desenvolvimento da ovelha. Estamos vivendo tempos de apostasia, de pessoas que estão abandonando a fé. Temos uma geração à beira do abismo por conta do tempo se fechando. O inimigo está ousado. Eu não estou dizendo que toda essa geração é assim. Olha, nós temos uma geração linda, poderosa, de comunhão, de autoridade, de intimidade com Deus. Mas nós temos um grande número que está distante porque o inimigo está ousado, sabendo que o tempo dele está curto e está investindo com grande força diante dessas pessoas. E aí eu quero dizer para você as características de um pastor de ovelha, para você entender por que você e eu precisamos de um pastor. Um pastor raramente cuidava das ovelhas dos outros. As ovelhas dos outros rebanhos não obedecem à voz de outro pastor, a não ser o seu próprio pastor. Você sabia disso? Pois bem, essa é a primeira característica. Elas não ouvem a voz de outro pastor, a não ser o seu. O maior desafio do pastor é ensinar a ovelha a obedecer. Até a ovelha se tornar ovelha de verdade obediente, é um trabalho árduo do pastor. Terceiro, o pastor sabe para qual lugar ideal levar a ovelha para pastar em cada estação. Cada estação do ano tem uma necessidade e um alimento, e aquele pastor sabe exatamente o lugar onde é que aquela ovelha precisa se alimentar. 4. Pastor no verão, ele dorme por vários dias ao ar livre para a ovelha pastar em campos verdejantes. O pastor dorme do seu lado para que a ovelha se beneficie. 5. Pastor esconde a ovelha em cavernas por causa das hienas e chacais que estão no pasto. E a ovelha inocente não tem noção dos riscos que ela corre, mas o pastor esconde essa ovelha nas cavernas, embaixo das asas do Senhor. Quando o uivo das hienas à noite assusta a ovelha, a voz do pastor acalma a ovelha. Aí estamos falando não só do pastor, mas estamos falando do sumo pastor, que é Jesus Cristo. 7. O pastor dá água para as ovelhas das poças das chuvas ou do poço, porque se ela for beber no rio de águas correntes com pelo
grande e ela cair, a corrente leva ela e ela não volta e morre. Oitavo, às vezes com a funda o pastor precisa jogar pedras perto da ovelha para ela não fugir. Joga um pouquinho de pedra para ela não ir distante. Nono, o pastor corta a lã da ovelha para que ela, ao beber a água no rio, como eu disse, se cair com o peso da água na lã, não morra afogada, ou seja, levada pelas águas. Tem muitos exemplos, mas eu vou dar o último, que é o 10º. O pastor usa o cajado longo em gancho para trazer a ovelha para o caminho certo. Aquele cajado, em alguns momentos, o pastor precisa ir lá pegar a ovelha na goelinha, como diz o meu pai, e trazer. A mensagem de hoje é sabor pimenta mexicana. Mas a palavra do Senhor em João 10, capítulo 11 diz: eu sou o bom pastor, que dá a vida pelas suas ovelhas. Cristo Jesus. Então entenda, não venha, não fique com esse sentimento no coração, com essa intenção de não congregar, de não pertencer a uma igreja, de não estar em família, de não estar sendo pastoreado. É de extrema importância para chegarmos na eternidade, que tenhamos pastores, bons pastores. Por isso que a leitura que fizemos hoje fala do pastor e da característica do pastor e o cuidado que esse pastor tem que tomar com o rebanho de Deus, que Deus colocou nas suas mãos para cuidar. A responsabilidade de nós, ministros do Senhor na terra, é algo extremamente importante, a qual daremos conta diante do Senhor também pela vida das ovelhas, a qual Ele colocou em nossas mãos para pastorear. Então, meus queridos irmãos e irmãs, congreguem, estejam adorando ao Senhor em uma igreja solidificada, preparada de um bom pastor, para que você possa cada dia mais crescer. Deus abençoe você e sua família. Eu sou o presbítero Adalberto e este é 5 minutos de palavra.